Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando eu estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar vocês. Hoje eu quero convidar vocês para acompanhar-me em uma análise. Pretendo elucidar a verdade sem sofisma sobre o capítulo 17 do Apocalipse. Todos os filhos de Yah que estão dentre as religiões me ouvirão e saberão a verdade sobre a mulher que está assentada sobre uma besta. Começando pelo versículo 1. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se de mim e me disse: venha, eu te mostrarei o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Águas significa em língua profética povos, línguas e confusões. O evangelista mostra essa mulher que embriagou todos os reis da terra com o vinho da sua prostituição. E para dar texto, vinho em língua profética significa ensino ou doutrina. Continuando o que disse João: então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A besta é a metáfora de Roma. 10 chifres são os 10 reinos que irá apoiá-la quando ela vier a precisar. As 7 cabeças são os 7 poderes consubstanciados que governaram a terra. Aliás, o 7º ainda virá para concluir sua história mundial. Os 6 primeiros reinos que governaram o mundo no antepassado foram o Egito, a Grécia, a Síria, Babilônia, Medopérsia e Roma. A 7ª ainda está por vir. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Essa mulher, indubitavelmente, é a cidade de Jerusalém. Engana-se quem acha que essa mulher adornada de tantas riquezas seja a Roma, pois Roma, em língua profética, não traz o significado para a mulher, mas para a besta. Roma é a besta onde a mulher se apoia. Veja o que Ezequiel fala sobre essa mulher, falando pela boca do Eterno. E você perceberá que o Eterno fala do seu povo Israel. Ezequiel capítulo 16 e verso 13. Olha o que ele diz: assim você foi ordenada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel de azeite e oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Foi assim que João viu a mulher prostituta a Jerusalém. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Note que a alusão para a Babilônia dos caldeus é apenas uma dica para alumiar o nosso entendimento, mostrando-nos o significado de confusão. Jerusalém tornou-se para o mundo uma referência metafórica de confusão pelo seu procedimento para com o seu marido. Caro telespectador, perceba que aqui a palavra mistério é sinônimo de segredo. Então, se João fala de segredo, as coisas não são como nós estamos lendo literalmente. Quer dizer, Jerusalém herda de Babilônia o significado de confusão pelo seu procedimento caótico diante do seu marido Yah. Jamais Jerusalém poderia ser um símbolo de prostituta. É por esse motivo que está escrito mistério. Jerusalém se prostituiu com os reis da terra,
Veja com desvelo o que revelou o profeta Oséias e tire as suas conclusões, se Jerusalém é ou não é a prostituta que embriagou os reis da terra. Veja Oséias capítulo 9, verso 1. Não se regozije, ó Israel, não se alegre como as outras nações, pois você se prostituiu abandonando o seu Deus. Você ama o salário da prostituição em cada eira de trigo. Veja também o que diz as joias finas que eu lhe tinha dado, joias feitas com meu ouro e minha prata, e fez para si mesma ídolos em forma de homem, e se prostituiu com eles. Você se prostituiu com os egípcios, os seus vizinhos cobiçosos, e provocou a minha ira com a sua promiscuidade cada vez maior, diz o Senhor dos Exércitos. Veja a minha observação. Acredito, se alguém inteligente que me escuta neste momento for desprendido do sistema, entenderá que não há razão para dizer que Jerusalém não seja a prostituta, pois muitos profetas falaram dela. Só um paupérrimo Pacóvio dirá que Roma foi adornada de pedras preciosas, pérolas, ouro, e que comia da melhor comida espiritual que o Eterno dava. E que comia a melhor comida, farinha com azeite de oliva. Roma nunca foi amada pelo Deus dos céus. Quem teve todos esses adornos espirituais e depois se prostituiu, se tornou prostituta, foi Israel, Jerusalém. Para corroborar, Babilônia traz símbolo de confusão de línguas e seus dogmas são todos mitológicos, e ela só poderia representar na história o que ela foi, uma das cabeças. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Yahushua. Quando vi, fiquei muito admirado, disse João. Agora digo eu, a mulher que matou os santos não foi Roma, mas Jerusalém. Foi Israel que determinou a morte dos profetas e dos mártires do Messias. Vejam em 1 Reis, capítulo 19, e versos 10 a 14. O profeta Jeremias disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Estas foram as declarações do profeta que estava sendo perseguido pela mulher. Vamos prosseguir lendo a visão. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual está montada, e que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo, e os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo, ficaram admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis, 5 caíram, um ainda existe, e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante um pouco de tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei, é um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu, assim falou o anjo a João, os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão o seu poder e a sua autoridade à besta. Veja agora a evidência da besta que era e já não é, mas que virá. No tempo de João, reinava Roma. Era a besta que era.
O sentido de já se alude à queda e morte do Império Romano nos anos 476, quando os inimigos, os bárbaros, invadiram Roma e Roma perdeu automaticamente o seu poder. O sentido que diz que ela virá quer dizer que Roma retornará para governar o mundo outra vez, com todas as suas hostilidades, na pessoa de uma imagem que fala, o anticristo. Isso se chama, em língua profética, ressurreição da besta, que recebera a ferida de morte e vivia. Caros telespectadores, nesse sentido profético, há duas bestas, uma império e outra homem. A besta homem, que será o anticristo, receberá poder dos 10 reinos do mundo europeu para dar vida ao Império Romano e novamente Roma governará o mundo. O antimessias é o 8º rei, que também é dos 7. Quer dizer, como a besta só tem 7 cabeças, o 8º é derivado do 7º reino, que é a Roma ressuscitada. O objetivo do 8º rei, o anticristo, é fazer-se levantar a última cabeça da besta e assim fazer guerra ao povo de Yahushua, a todos os que vivem entre as religiões da terra. Então guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Na verdade, esse é o intuito do anticristo, matar a todos os fiéis de Yahushua. Prosseguindo com o verso 15. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está assentado a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão suas carnes e a destruirão com fogo. É assim que o antimessias fará com Jerusalém, porque ele a odeia. Agora me responda, se puder. Se a prostituta fosse Roma, como o anticristo a odiaria se ele é membro do corpo da besta? Se Roma fosse a mulher, como ela seria odiada pelo anticristo que a ressuscitou? O ódio aqui, meu amigo, é espiritual. Ele quer assassinar a todos os que pertencem a Jerusalém, ou seja, a Israel. Veja a referência no capítulo 12 de Apocalipse. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos do Eterno e se mantêm fiéis ao testemunho de Yahushua. Isso só, eu estou mostrando isso para corroborar com o que estou falando. Isso é só para você assimilar melhor o que estou a revelar sobre a mulher, sobre Israel. Pois o Eterno colocou no coração dos 10 reis o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras do Eterno. A mulher que você viu, disse o anjo, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Meus amigos e minhas amigas, existe um grande paradoxo sobre a verdade dessa grande cidade que reina sobre os reis da terra. Alguns tendem a afirmar que, quando João teve a revelação, era Roma a cidade que dominava o mundo. Tudo bem, mas eu quero que os inteligentes que me escutam raciocinem comigo e convenhamos. Nenhum império, seja ele qual for, conseguiu dominar todos os reis da terra. Quem conhece a história sabe. Nem Alexandre Magno, o Grande, que foi o maior de todos. Claro que João não estava falando de uma cidade que reinava sobre alguns reis.
mas a cidade que reinava sobre todos os reis da terra. Em sentido espiritual, podemos observar que só uma cidade no mundo todo possuía um rei acima de todos os outros reis da terra. Um rei eterno, um rei poderoso, um rei que dominava todas as outras nações e estava acima de qualquer poder ou reinado. Essa cidade era conhecida como Jerusalém, Judá e Israel. Só dessa maneira, uma cidade conseguiria reinar sobre todos os reis da terra. Lógico que não estamos se referindo no sentido territorial, até porque o eterno não se refere a domínio territorial, mas estamos falando de um sentido espiritual. Quero dizer com absoluta certeza que, apesar de parecer verdade a primeira afirmativa, não é verdade. A verdade é que a grande cidade que reinava e reina espiritualmente sobre os reis da terra é Jerusalém, porque ela é a cidade do Eterno. Veja Salmo 101, o que diz o salmista: as nações pagãs reverenciarão o vosso nome, Iá, e os reis da terra prestarão homenagens à vossa glória. Apesar da Jerusalém, Israel, ter se prostituído, ela era a cidade que espiritualmente reinava e ainda reina. Então, veremos provas comprobatórias que Jeremias viu a grande cidade se dividindo em três. Essa cidade grande é Jerusalém e a Babilônia, aqui em referência, é Jerusalém, porque sua confusão de personalidade ganhou o título de Babilônia espiritual. Eis aí a razão de vermos a referência aqui no capítulo 17 de mistério. O que significa segredo espiritual? Se esse texto falasse literalmente de Babilônia, não seria necessário se falar de mistério, porque mistério é um enigma, é uma coisa que está encoberta. Categoricamente, o texto não fala literalmente de Babilônia, mas fala de Jerusalém, espiritualmente Babilônia, a mãe das confusões da terra. Veja o que disse Jeremias 23:14. Entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma, o povo de Jerusalém é como Gomorra. Esta foi a observação plausível do profeta Jeremias. Veja o que relata Deuteronômio 32:32. A vinha deles, isto é, do povo de Israel, é de Sodoma, e das lavouras de Gomorra. Suas uvas estão cheias de veneno, e seus cachos de amargura. Agora observe este versículo em Apocalipse, capítulo 11, verso 8, que faz menção das duas testemunhas mortas. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade. A referência aqui que eu quero mostrar para vocês é que a grande cidade que reina sobre os reis da terra é Jerusalém. Veja o que se refere às duas testemunhas que ficarão mortas no meio da praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, Gomorra e Egito, onde também foi crucificado seu Senhor. Atentem para as palavras: a grande cidade onde foi crucificado seu Senhor. Agora eu pergunto, meu amigo, com inteligência: porventura o Messias é Senhor de Roma? O Messias foi Senhor de Roma algum dia? A grande cidade tem um Senhor. É esta grande cidade que reina sobre os reis da terra, Jerusalém. Acho que para o bom entendedor não precisarei provar mais nada.
A cidade que reina sobre os reis da terra é Jerusalém. A cidade onde o seu Senhor foi crucificado era Jerusalém. Sendo assim, Jerusalém era a cidade que reinava sobre todos os reis da terra, pois o seu rei era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que dominava todas as nações. O Império Romano sempre teve a consciência de que o Messias jamais foi o seu Senhor. Roma inteira sabia que o Messias era Senhor dos judeus. Sendo Cristo Rei dos judeus, jamais poderia se usar esse termo para a cidade de Roma, cidade onde o seu Senhor foi crucificado. Jamais, pois naquele momento Roma não tinha Cristo como rei, e sim como rei dos judeus e da cidade de Jerusalém, como o profeta Zacarias havia profetizado. Nesses textos ficou bem claro que o Messias era rei e senhor dos judeus, e não rei e senhor do Império Romano. Também ficou bem claro que a condenação ao Messias veio por parte dos judeus e dos romanos, e ele foi condenado segundo as leis judaicas e não segundo as leis romanas. Não podemos deixar de relatar toda a tentativa de Pilatos para livrar o Messias das mãos da sua própria nação. E por último, em nenhum momento os evangelistas narraram Cristo sendo rei e senhor do Império Romano, e sim da nação judaica e da cidade de Jerusalém. Como seria Roma a grande cidade, se o Messias nunca foi senhor e nem rei de Roma? Concluído que somente os ignorantes sem conhecimento concebem essa ideia louca que Roma é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, ou reinava sobre os reis da terra. Chegamos à conclusão que o Cristo foi profetizado como rei da cidade de Jerusalém. Ele era rei dos reis e senhor dos senhores, aquele que dominava sobre todas as nações. Sendo ele dominador de todas as nações, a sua cidade reinava sobre os reis da terra. Isso é a lógica. Foi condenado por sua própria nação e em nenhum momento foi retirado esse título dele de rei dos judeus. Sendo que ele rei dos judeus, a cidade onde o seu Senhor foi crucificado era Jerusalém. Era Jerusalém que reinava sobre os reis da terra, pois seu Senhor era dominador de todas as nações. Para terminar, meus amigos e minhas amigas, eu vou mostrar que até o último suspiro do Messias pregado no madeiro, ele não deixou de ser o rei dos judeus. Pilatos mandou fazer uma insígnia e pôs no madeiro por cima de sua cabeça: Inri Yeshua Nazareno, rei dos Yahudi. Essa é a verdade, doa a quem doer. E não esqueça, eu estou aqui para ajudar você. Qualquer assunto, qualquer dúvida,